Fala pessoal, estamos de volta com o curso de como que você cria uma loja virtual profissional, tá? Na aula de hoje a gente vai falar de definições de metas e levantamentos de requisitos que você precisa para ter uma loja virtual rodando, operando. Hoje a gente vai falar de cursos, de planejamento de vendas, então a aula tá bem legal, então já se inscreve no canal, deixa seu like e vamos para o conteúdo que tá muito legal, tá bom? Então, qual que é essa etapa desse curso, tá? A etapa aqui é basicamente a gente entender o que a gente está pensando em previsão de vendas, tá? Isso é muito, muito, muito importante, tá? Você pode falar que você quer vender, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, sei lá, 100 mil, 50 mil, mas é o ideal que você realmente planeje uma venda que seja viável, ou seja, que você consiga atingir no tempo que você está projetando e você comece a entender o que você precisa fazer para chegar nessa meta, tá? Então, isso vai te dar mais clareza, principalmente quando você destina um valor, você destina um objetivo, você consegue ter um parâmetro, né, em X tempo, se você está chegando próximo do seu objetivo ou não, né? Se você não faz esse processo, basicamente você está pulando essa etapa e quando você chegar lá na frente, de repente você não tem esse parâmetro e você pode causar, né, frustrações, porque você está criando uma expectativa superficial na sua cabeça, tá? Então, o ideal, né, você como gestor, ou você como dono da empresa, né, dono do e-commerce, é que você mapeie isso, né? E se você tiver uma equipe, você deixe isso bem visível para todo mundo. Gente, ó, nosso plano é daqui 6 meses a gente está vendendo 100 mil reais, tá? Então, para isso, a gente vai ter que vender X, Y, Z. Para isso, a gente vai ter que investir isso, isso e isso. Então, dá um norte muito mais visível, né? Fica muito mais fácil de todo mundo entender para onde a empresa está querendo ir, onde a gente está, né? Enfim, tem todo esse processo. E também a parte de requisitos, realmente, né? Até a gente viu na aula anterior, se você não viu, eu recomendo que você veja. Na aula anterior que a gente falou de plano de negócio, a gente organizou tudo isso. E hoje a gente vai elencar quais são esses requisitos que a gente precisa ter numa loja virtual. Eu elenquei os mais básicos, os principais realmente que você precisa. E principalmente, eu coloquei ali, partindo do pressuposto que a gente está pensando no menor custo possível para você criar uma loja virtual. De repente você tem um projeto onde você vai conseguir investir muito mais, né? Onde você tem uma estrutura maior, de repente uma loja, aliás, uma empresa com diversas lojas, ou seja, você tem uma estrutura e você precisa de sistemas, né, com mais estrutura também. E isso pode custar um pouco mais caro, né? Então, não se prenda muito a esses números, porque vai variar muito de negócio para negócio. Então, vamos lá, para a gente não perder o fio da meada. O primeiro ponto que a gente tem que entender aqui é o seguinte, tá? É isso aqui. O primeiro ponto que eu queria explicar para vocês. O universo, né, o ecossistema do e-commerce. Basicamente, você tem que entender isso aqui, tá? Para você visualizar melhor como o funcionamento do e-commerce no geral. Eu fiz isso de uma forma realmente simples para você entender, de uma forma simples também. Então, esse é o universo base do e-commerce, tá? O que é esse universo base? Ele é composto, né, por algumas peças-chave, tá? Então, a primeira peça que você tem que ter é um RP, tá? E a gente vai falar disso. O que é o RP? O RP é basicamente um sistema de back-office. É um sistema que fica por trás da operação. É um sistema que vai gerenciar os produtos, vai gerenciar o estoque, vai fazer emissão de nota fiscal, vai gerenciar cliente e etc. Tá? É aqui que você vai fazer a configuração fiscal, enfim. O RP, ele é o seu sistema de retaguarda, tá bom? A partir do RP, você vai cadastrar tudo no seu RP, e aí esse RP ele vai ser conectado com a sua loja virtual, com o seu site, com a sua plataforma, tá bom? A partir daqui, do site, né, onde as pessoas vão entrar e vão fazer as compras, vão fazer os cadastros e etc., você vai ter um outro universo, né? Que é a partir de, por exemplo, de meios de pagamento, tá? Então, só dando um exemplo de RP aqui, tem vários RPs, né? Tem RPs mais simples, tem RP mais robustos também. Tudo vai de acordo com o seu tipo de negócio, com a sua necessidade, tá bom? Então, exemplos aqui de RP. A gente tem o RP Bling, que é o mais simples, tem o Tiny, tem qual outro RP? Tem o Millennium, tem TOTUS, cara, tem uma infinidade. Até o... Bom, são esses, né? Sites aqui, plataformas que você teria de possibilidades. Tem a própria loja integrada, tem a Vtex, tem a Z-Commerce, tem a Tray,
tem até... essas são plataformas que eu estou falando, são plataformas SaaS, ou seja, você contrata o serviço dela e aí você vai pagar um mensal ou simplesmente você vai pagar um percentual das vendas. Então, esse é um modelo de serviço de plataforma. Tem plataformas que são, né, de códigos abertos, como o Magento, por exemplo, como o WooCommerce, que você pega o código, né, você pega esse código e você faz a instalação no site, você configura toda a parte do banco de dados, enfim, você vai lá e faz a parte que a empresa que você estaria contratando faria, entendeu? Então, para isso, você precisaria realmente de uma expertise muito maior para você montar isso e você teria essa responsabilidade de manter isso no ar também. Tá, eu recomendo isso só para quem realmente tem um time ou tem uma experiência muito forte em TI, né, em tecnologia da informação. Assim, fora isso, né, realmente eu recomendo que você tenha um SaaS, que é muito mais simples e você vai se preocupar em vender. Você não vai se preocupar em como que eu vou estruturar essa operação, qual que vai ser meu banco, como que eu vou configurar esses plugins e etc, tá? A gente pode falar disso mais detalhadamente. Se você quiser saber mais sobre plataformas, qual escolher, qual que é a diferença, etc., deixa um comentário aqui no vídeo, que aí eu posso ver essa possibilidade de montar um vídeo específico de plataforma, detalhando mais as diferenças, os custos e tudo mais, tá bom? A partir do site, então, a gente pode ter, pode não, a gente tem que ter para operar uma venda online um método de pagamento. Então, sei lá, um PagSeguro, um Mercado Pago, uma wildcard da vida, ou seja qual for, até um pagamento direto, né, com as redes aí. Através desses meios de pagamento tem a possibilidade de a gente tem que ter, né, também uma análise de fraude, tá? Principalmente para cartão de crédito, na verdade para cartão de crédito em específico, a gente precisa ter essa análise de fraude, porque acontece muito de ter fraudadores na internet. Então, quando você for fazer uma negociação com um método de pagamento, já preveja isso, né? Se esse método de pagamento ele absorve, se ele tem essa análise de risco dele, né? Que isso não tem que ficar na sua mão, e simplesmente se ele já absorve em casos de chargeback. O que é o chargeback? O chargeback basicamente é quando a pessoa não reconhece a compra e cancela a compra no cartão de crédito. Ou seja, isso volta como um cancelamento para você e você é meio que debitado esse valor da sua conta e você acaba tendo prejuízo. Isso acontece. Então, se você já tem isso acordado na negociação com essa plataforma, com esse meio de pagamento, ele já absorve esse custo, né? Então, ele embute isso na taxa que ele vai te cobrar, mas só que você não vai ter essa dor de cabeça, tá? Então, isso é muito importante também. E aí, é ele que vai fazer todo o processamento de pagamento. Então, tipo, ele vai cobrar do cliente e vai te repassar esse dinheiro, tá? Então, você precisa ter métodos de pagamento, você precisa ter também transportadores. Então, você precisa ter, por exemplo, Correio, você precisa ter, sei lá, Jadloga, Direct, enfim, transportadores conectados dentro do seu site para você conseguir oferecer isso para o seu cliente, tá? Então, isso aqui tudo é a base, tá, gente? Tem um universo muito vasto de possibilidades, mas isso é o mínimo, é o requisito mínimo que a gente está entendendo aqui nesse processo, tá bom? Aqui a gente tem também a parte de ferramentas. Então, dentro do site você vai conectar algumas ferramentas. Eu coloquei o CRM aqui, mas eu até acabei destacando ele aqui também. Mas ferramentas, então, por exemplo, aqui, sistema de avaliação, né? Quando a pessoa compra e simplesmente o sistema ir lá e solicitar uma avaliação para a pessoa recomendar e escrever o que ela achou do produto, e essa avaliação vai servir para outros usuários que estiverem buscando e comparando o produto, e essa avaliação, esse feedback, sei lá, esse comentário dela vai possivelmente interferir na compra. Então, esse sistema de avaliação ou todas as outras ferramentas como remarketing, recuperação de vendas, atendimento, gateway de frete, que também poderia estar aqui, tudo isso são ferramentas que você vai precisar conectar isso dentro da sua loja virtual também. Que essas ferramentas vão te ajudar de uma forma ou de outra a você ter um melhor andamento do processo da sua loja virtual. Principalmente porque principalmente as plataformas mais simples, elas não têm muitas funcionalidades e você vai precisar ter mais ferramentas. As plataformas mais robustas, elas vão ter mais funcionalidades e você vai conseguir fazer essa gestão um pouco melhor, tá bom? Então, o CRM basicamente é a sua central de informações ali de relacionamento com o cliente, tá? Pode ser um CRM, pode ser simplesmente uma ferramenta de e-mail. Então, sei lá, vamos dar um exemplo aqui.
a própria, o MailChimp, por exemplo. Você pode usar o MailChimp para fazer os disparos. Então, quando a pessoa entrar na sua loja virtual, ela comprou um produto, depois você consegue oferecer um outro produto para ela através de uma comunicação via e-mail, ou via SMS, ou via push. Então, tem diversas opções de ferramentas de CRM ou ferramentas de e-mail, que são mais simples, para você fazer esse relacionamento com o cliente depois que a pessoa comprou ou simplesmente depois que a pessoa se cadastrou na sua loja virtual. Então, isso aqui é muito importante também, tá bom? Além disso, tudo que a gente já falou, a gente tem também os canais de divulgação. Então, por exemplo, você vai conectar o seu site dentro do Google Merchant para você fazer os anúncios dentro do Google Shopping, por exemplo. Você vai conectar dentro do Facebook Ads. Você vai fazer também a conexão ali nos canais de remarketing. E assim por diante. Tem uma diversidade muito grande de canais de divulgação e tudo isso você vai estar conectado dentro do seu site, tá bom? E além disso, tem o Marketplace. Uma opção é você conectar o Marketplace através do seu site. Uma outra opção é você... Deixa eu ver se eu consigo mudar só para ver se fica mais visível. É você conectar o Marketplace através do RP. Isso é possível também. Tudo vai depender de qual ferramenta você vai ter e qual que é a estratégia, né? Eu vou conectar no meu RP, porque no meu RP eu já tenho todas as informações, eu não vou ter um custo por venda, e enfim, né? Aí você pode optar por essa opção. Normalmente você vai precisar de um integrador, tá? Você vai precisar de um carinha aqui no meio, um software, que vai fazer essa gestão entre o site e o Marketplace, ou entre o RP e o Marketplace. Tá? Então, esse é o universo base do e-commerce, que eu preciso que você entenda que esses são os pré-requisitos para você operar as vendas online, tá bom? E com isso, a gente vai partir agora para a parte do planejamento de vendas, beleza? Então, o planejamento de vendas, basicamente, eu já fiz uma aula sobre projeção de vendas, que é muito similar a essa que eu estou querendo mostrar para vocês aqui. E nesse caso, o que é importante a gente destacar aqui? Eu já tinha falado isso no começo, mas o principal ponto que a gente vai planejar é o faturamento. A gente vai fazer também um planejamento de investimentos. Então, a gente tem investimento em mídia, custo por pedido, custo de frete, custo operacional, que eu não vou colocar aqui, mas você pode inserir depois. Aí vai ter o custo total que você vai ter de planejamento. E aqui a gente tem mais informações base, tá? Essas informações base que vão compor os custos e outras informações, tá? O que são essas informações base? É a informação de valor médio por pedido, tá? Se você ainda não tem essa informação, basicamente você pode estipular o valor médio dos produtos, né? Tendo em mente aí que a pessoa pode comprar mais de um item por pedido, né? Então aqui eu estou supondo que tem o valor médio é R$ 300 e o meu custo por pedido é R$ 150, entre produto, embalagem, etc. Tá? E o meu custo por frete, em média, é R$ 25. Tá? Então aqui eu já tenho um custo de R$ 175 para uma venda de R$ 300. Tá? E aqui eu estou fazendo um planejamento, né? Estou colocando como margem de verba, né, para aquisição de cliente, né? Vamos chamar aqui de CAC, também conhecido como CAC, ou CPA, custo por aquisição, de R$ 40. Ou seja, se eu apagar isso aqui até, né? Eu tenho um lucro líquido de 125, mas eu abro mão de R$ 40 desse lucro por pedido para eu conseguir gerar clientes, né? Então, eu vou fazer anúncios e eu parto do pressuposto que com esses R$ 40 eu consiga atingir e gerar uma venda, tá bom? Então, com essas informações, a gente consegue fazer um planejamento efetivo, né? Ele é bem efetivo porque, assim, é lógico que ele não vai ser extremamente exato, né? Mas ele é efetivo porque tende, né, a ele ficar muito próximo da realidade, tá bom? Então, qual que é o principal ponto? A gente ter essas informações de base, né, para a gente conseguir ter esse planejamento de custos, tá? E a gente também ter essas informações aqui, tá? Eu explico isso certinho, vou deixar aqui no card o vídeo, de onde eu falo de projeção de vendas, que eu explico um pouco mais detalhado, mas aqui eu vou falar bem superficialmente, tá? Para você vender, que nem no exemplo aqui, eu estou planejando iniciar vendendo R$ 5.000 no primeiro mês. Para eu vender R$ 5.000, eu tenho que ter uma série de coisas dentro da minha loja, que é como se fosse realmente um funilzinho, né? Então, tipo, a parte de baixo, o mínimo ali, é o meu faturamento. Para eu ter esse faturamento, eu vou precisar ter uma receita captada. Para eu ter essa receita captada, eu vou precisar ter gente acessando o site. Aí dessas pessoas que acessarem o site, que compraram, eu vou precisar ter mais gente. Então é um funil, né, que vai descendo essa escadinha.
Então, aqui, primeira coisa que a gente tem que entender, receita captada é realmente todos os pedidos gerados dentro da loja virtual, mas não são todos os pedidos que são pagos efetivamente. Então, de R$ 6.500 que a gente tem aproximadamente aqui, às vezes a pessoa gera um boleto, mas não paga, às vezes ela colocou o cartão, mas digitou alguma coisa errada, às vezes simplesmente ela não tem saldo. Então, existe uma quebra, existe um furo no funil ali, que normalmente é uma taxa aqui de 77% de conversão, junto com o boleto cartão de crédito. Então, sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou preencher essas informações e tudo o resto ele vai ser alterado automaticamente. Se eu apagar tudo, fica tudo zero, porque isso já está formatado. Então, o que eu coloquei aqui? Até sinalizei esses dois caras que são os caras principais. Se você alterar aqui, ele vai ajustar todo o resto também. Então, vou até anotar aqui também esse aqui assim, ó. Tá? Então, são esses três indicadores que, se a gente alterar eles, eles mudam os outros números. Então, por exemplo, a taxa de conversão de 1%, que é a média no e-commerce, ele é um cara decisivo. Se eu colocar aqui na taxa de conversão é 2%, né, minha taxa de conversão é muito boa, ele cai a minha necessidade de comprar visitas. Né? O meu número de visitas necessário para atingir R$ 5.000 cai. Tá? A mesma coisa funciona para o ticket médio. Se o meu ticket médio for 550, naturalmente o número de visitas cai. Tá vendo? Então, esse é o funcionamento. Você precisa ter você precisa ter pedidos captados. Então, nesse caso aqui, para eu ter R$ 5.000, eu preciso captar 22 pedidos em média. A um ticket médio de R$ 300, eu vou ter R$ 6.500. Tendo em mente que eu tenho uma taxa de conversão de 77%, eu vou ter os R$ 5.000 de faturamento. Para isso, né, para ter esses R$ 5.000, eu vou precisar de mais ou menos 2.165 visitas no mês para eu conseguir atingir esse número, tá bom? E aí, o ponto, né, da gente entender isso aqui é um planejamento, tá? Então, esse número de indicador de taxa de conversão de visitas e esse número de ticket médio são números que eu estou supondo, né? Que a gente está iniciando aqui é um exemplo de um planejamento, né? Quando você começar a iniciar a sua loja virtual, você já vai ter esses números de visitas, e número de taxa de conversão, número de ticket médio. Então, você vai conseguir ter mais base, mais dados para você conseguir compor o seu planejamento e ele ser mais próximo da realidade. E principalmente esse carinha aqui também, que é a sua taxa de conversão média. De repente pode ser 90%, se eu colocar aqui também ele muda tudo. Então, talvez eu precise de menos pedidos para conseguir chegar aqui, porque minha taxa de conversão de pagamento é muito alta, né? Então, isso acaba favorecendo. Certo? Então, fiz um overview, tá? E aí é o seguinte, aqui eu estou planejando iniciar minha operação em março, tá? Então, o que eu estou pondo aqui? Ó? Em março eu vou investir R$ 500 em mídia. Tá? Eu estou iniciando ali minha loja virtual. Nesse exemplo aqui, ela é pequenininha, então eu estou partindo do pressuposto como a maior parte das pessoas tem pouco investimento, né? Então, a gente está fazendo realmente com o mínimo possível. Então, o investimento inicial, R$ 500 em mídia. Então, por exemplo, R$ 500 no Facebook ou R$ 500 no Google. Custo por pedido eu não tenho porque eu ainda não vendi, então vou começar a investir, né? Custo por frete também não, porque eu também não estou fazendo venda. E aqui eu coloquei um investimento inicial de R$ 5.000, que estou pensando no meu estoque, né? Então eu preciso ter alguma parte de estoque. Dá para vender sem estoque? Dá para vender sem estoque também. Você negociar isso com o fornecedor, fazer essa venda, e a partir do momento que você começa a vender, você começa a realmente comprar, tá? Então aqui um exemplo que eu estou colocando, que a gente vai começar a vender de fato no mês seguinte, tá? Então é uma projeção realmente bem pé no chão, colocando esses números. Aqui eu já estou colocando um investimento de R$ 1.500. O que a gente pode fazer aqui de uma forma mais efetiva é a gente fazer o seguinte, ó, dá para a gente colocar aqui, ó, custo por clique. Só que assim, esse custo por clique é só para vocês terem uma ideia, porque realmente isso aqui vai variar muito, vai variar demais, tá? Então, digamos que o meu custo por clique, eu vou colocar aqui, ó, 2.000 e pouco, eu vou colocar vezes 40 centavos, tá? Então, para eu gerar essas 22 vendas com um CPC, um custo por clique de 40 centavos, eu vou ter que investir pelo menos R$ 865, tá? Aqui eu joguei um número bem maior, porque eu sei que até a gente conseguir engrenar ali as campanhas, até você conseguir ajustar esses pontos, talvez esse custo aumente muito, talvez a minha taxa de conversão seja abaixo do que eu estou esperando.
tem essa infinidade de coisas aí que realmente pode acontecer. E simplesmente, né, de repente, R$ 1.500 de investimento eu posso vender até mais do que 5.000, tá? Então, esse é um exemplo que eu vou deixar aqui como opção, para vocês terem uma ideia. Você vai ver que ficou números próximos, né? Não ficou tão fora do que eu estava imaginando como chute, vamos dizer assim, tá? Então, só para vocês terem essa opção aqui também. Vou até deixar com uma coisinha diferente aqui, tá? Então, essa é uma opção que a gente tem de visibilidade, né? Uma projeção de custo por clique, e eu vou ter uma projeção também de investimento em mídia, certo? Então, o que eu trouxe aqui também para vocês terem um planejamento, para vocês, né, terem isso em mente, que vocês vão ter que ter essa verba, esse fluxo de caixa, basicamente, né? Então, além do investimento em mídia, a gente tem aqui os custos por pedido. O que é o custo por pedido? É composto por custo do produto, de repente você pode já pôr o imposto aqui, a parte de embalagem, etc. Mas aqui, basicamente, eu estou fazendo o seguinte, tá? O que eu estou prevendo aqui? Como eu já tenho esses números, para eu vender R$ 5.000, eu tenho que fazer 17 pedidos. É tudo fórmula, tá, gente? Então, qual que é o investimento? Aqui, qual que é o custo por pedido? 17 pedidos vezes R$ 150, que é o meu custo médio por pedido, tá? Então, é uma projeção. Então, aqui eu tenho no primeiro mês R$ 2.500, custo de frete é o mesmo processo. Eu tenho 17 vendas vezes o meu frete médio, que é R$ 25, está dando aqui R$ 400 de frete, tá bom? E aqui eu tenho o custo total, que é basicamente a soma que está faltando até o frete aqui. Essa aqui, ó, que é a soma dos todos os custos. É o meu investimento em mídia, é o meu custo por pedido e é o meu custo por frete. Então aqui eu já tenho uma ideia muito mais real, de fato, de como que vai ser minha projeção de vendas. E principalmente você consegue se preparar para isso. Então, nesse exemplo aqui, quanto que a gente colocou aqui? Eu coloquei aqui R$ 75.000 a gente estaria vendendo até o final do mês, até o final do ano. Mas você pode vir brincar, até o final do mês eu quero estar vendendo 500 mil, por exemplo. E aí você vai ver, desculpa, coloquei no lugar errado, aqui ó, na parte de faturamento, 500 mil. Vi errado, então na verdade é aqui ó, o valor de vendas, o valor de vendas que eu estou projetando em R$ 100.000 aqui a gente fazer em 7 meses. 7 meses de vendas aqui nesse exemplo. Mas você pode, não, eu quero em 7 meses, em 6 meses eu quero estar vendendo, sei lá, 250 mil. Então você já consegue ir planejando e você já consegue ver aqui, ó, beleza, para você vender esses 250 mil com esses números aqui, você vai precisar ter 100 mil visitas e você vai precisar investir aqui em mídia uns R$ 40.000 nesse exemplo, tá? Então você consegue ir brincando com os números e tentar enxergar o que fica real no seu cenário, tá bom? Então, a gente entendeu todo esse processo dos indicadores que você precisa enxergar para atingir a sua meta de faturamento. Você também consegue enxergar qual que é a sua previsão de custos com essa operação. Lógico que você vai ter outros custos, funcionário, aluguel, imposto, enfim, uma série de custos. Mas essa é uma ideia, acho que assim, para te dar realmente um parâmetro para você iniciar, para você não partir do zero e simplesmente não saber o que vai ser a sua loja virtual, tá? É um processo muito importante. Aqui também eu tenho essa planilha de custos que eu iniciei, que é com um levantamento básico dos requisitos, que a gente já falou naquela parte daquele ecossistema do e-commerce, né? Aqui eu coloquei basicamente algumas coisas básicas que você vai precisar. Então, você vai precisar de um domínio, né? O nome do site, .com.br, por exemplo, né? R$ 40. Você vai precisar de um e-mail. Então, por exemplo, você vai ter lá o contato, @o nome da sua loja virtual lá, .com.br. Então, estou estipulando R$ 40 aqui também. Uma plataforma, que é uma loja integrada, uma team, uma trade. Então, tudo isso vai depender muito do seu negócio, tá? Se você for para trade, se não me engano, é R$ 750 aqui o investimento mínimo mensal. Vetex, se não me engano, acho que é R$ 1.500. Opa, R$ 1.500 o investimento mínimo mensal ali. Então, vai depender muito do seu negócio, tá? Identidade visual aqui eu estou colocando desenvolvimento de logo, cores, aplicações, né? De repente, isso você pode fazer talvez por um custo menor aí no mercado, mas eu estou estipulando isso. O layout da loja, por exemplo, loja integrada, você entra lá nos temas, tem tema de R$ 350, você consegue customizar ali de uma maneira bem fácil. Um RP, né, o Bling aqui de R$ 100 por mês, acho que tem até um valor um pouco menor.
Os meios de pagamento, então, tem umas taxas, isso vai depender muito, né, de quanto que você vai vender por mês para você realmente ter um custo, né, dessas informações. Equipamento que eu já coloquei também, então computador, você vai precisar de impressora para imprimir os pedidos, imprimir as notas fiscais, etc, né? Então você já faz esse levantamento de custo também. Salários também, que, né, se você vai ter uma equipe ou se vai ser só você no início, enfim, você já pode compor isso, um contador, parte de impostos. E aqui eu coloquei uma ferramenta de e-mail e criação de página. Então, sei lá, Lead Lovers, tem RD Station, tem uma infinidade de ferramentas que dá para você fazer essa parte. Então, acho que esse é o básico, esse aqui é o principal. Tem outras coisas, mas esse realmente o básico para você iniciar a sua loja virtual, tá bom? Então, cara, acho que na verdade é basicamente isso. Na aula de hoje aqui, de como criar sua loja virtual, a gente viu todo o processo de levantamento de metas, que é muito importante, e toda a parte dos pré-requisitos que você precisa ali. Certo? Então, se você gostou, deixa um like aqui, comenta o que você achou também e se inscreve no canal para você não perder as próximas aulas desse curso, que está muito, muito legal. Fechado, gente? Então a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço.